Olá, sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras. Hoje eu estou aqui com o analista e consultor de safras e mercado, do mercado de algodão, o Elcio Bento. Tudo bom, Elcio? Olá, Dylan, tudo bem? A gente vai conversar um pouco sobre esse atual momento do mercado de algodão, com preços recordes no Brasil. O Elcio vai explicar um pouco o que está determinando essa movimentação e como está o comportamento do mercado interno, além dos fatores que estão influenciando essa alta no mercado internacional. Elcio, preços que chamam a atenção no Brasil, né? E já há alguma mudança na configuração do mercado, não? Claro, Dylan, a gente tem sim preços que estão aí batendo recorde dia a dia, né? A gente tem, em relação ao mês passado, por exemplo, já teve uma elevação de 12%. Hoje, muito próximo já de R$ 6 por libra-peso, né? Preços que mesmo quando a gente fala em termos nominais, recordes absolutos, mas mesmo deflacionando, já são preços muito parecidos com aqueles que nós tínhamos lá no início de 2010, quando teve aquela bolha das commodities, em que o algodão chegou em Nova York a $2 por libra-peso. Então, o que vem sustentando essa recuperação? A gente pode colocar aí três fatores, dois direcionados diretamente, relacionados diretamente à formação de preços. Isso é Nova York, que vem subindo demais, os preços de Nova York já são os maiores desde lá da metade de 2011, preços muito elevados, flertando aí com uma resistência de $1,15, e além disso o dólar, em relação ao real, que está hoje, por exemplo, acima de 5,50. Então, quando a gente tem essa combinação de fatores, a gente vê Nova York subindo e vê também o câmbio mais forte, isso significa que a paridade de exportação se eleva. Isso ganha importância, especialmente neste ano, Dylan, porque nós temos uma safra que é menor do que o ano passado. O ano passado nós produzimos uma safra que gerou um saldo exportável de 2,3 milhões de toneladas. Este ano deve chegar no máximo a 2 milhões de toneladas. Então, se o saldo é mais curto, o comprador interno ele tem que ser mais agressivo nas suas tomadas de decisão para não ficar desabastecido na entre-safra. Então, o que acontece? A gente tem Nova York subindo, câmbio subindo, faz com que o nosso produto fique barato no mercado internacional e, para compensar essa situação, o comprador interno tem que elevar as suas pedidas. Só para a gente colocar em termos de ideia, hoje, convertido para reais, o contrato spot de Nova York, o contrato de maior liquidez, na verdade, o contrato de dezembro, valeria hoje R$ 6,20. No CIF de São Paulo está R$ 5,95. Basicamente, essa margem que tem ainda para subir, dada essa configuração de mercado internacional, num ano em que tem menos oferta de algodão aqui no nosso mercado. Eu compartilhei um gráfico aí da plataforma de safras, até aproveito o momento para convidar todos que estão assistindo para conhecer a plataforma de safras, que além desses gráficos tem todas essas notícias e as análises do Elcio que explicam essa movimentação no mercado do algodão, e nesse gráfico tem ali em roxo, nos últimos 6 meses, o comportamento do mercado na Bolsa de Mercadorias de Nova York. A gente pode ver aí uma elevação acentuada, e nos últimos 6 meses acumulando ganho de 44,23%. Em azul, acompanhando ali o comportamento do preço em Nova York, é o preço da pluma no mercado de São Paulo, acumulando uma alta de 22%, e abaixo ali o dólar, que vem estabilizado nesses últimos 6 meses, mas em patamares elevados. Elcio, pode explicar para nós o que vem sustentando esse mercado em Nova York? E também falar um pouco sobre o câmbio, esses dois fatores que estão ajudando a sustentar o mercado brasileiro? Claro, esse gráfico deixa muito claro toda a situação que eu acabei de falar, né? A gente vê uma elevação mais que proporcional em Nova York em relação ao nosso mercado brasileiro. Isso fez com que a gente tivesse uma melhora da nossa competitividade. Se a gente for pensar, há um mês atrás, o nosso produto era 7% mais caro do que o produto colocado em Santos era 7% mais caro do que em Nova York. Hoje já está 5% mais barato, mesmo com toda essa alta. Então, essa alta mais que proporcional em Nova York é a que vem garantindo essa recuperação. E o que está acontecendo com o algodão em Nova York? A gente tem fatores relacionados à demanda, talvez os mais importantes são relacionados à demanda, melhorar a oferta, e também relacionados à demanda. Vamos, então, por parte, para não se enganar aqui na hora de falar oferta e demanda. Quando a gente fala da oferta, a gente está falando principalmente dos Estados Unidos. A safra norte-americana é parecida com a do ano passado, mas os estoques são menores do que o do ano passado.
E a complicação, o que vem chamando bastante atenção, e é o que tem motivado muito desses especuladores que estão entrando em Nova York, é a situação das condições das lavouras nos Estados Unidos. Os reportes do USDA ainda não mostram grandes quedas, grandes prejuízos, mas a colheita já está atrasada, e basicamente porque o que vem acontecendo é um excesso de chuva, especialmente na Geórgia. A Geórgia é o segundo maior produtor norte-americano, mas também no leste do Texas, que é o grande produtor dos Estados Unidos. Então, o que o mercado está lendo em relação aos Estados Unidos? A situação que nós temos até agora dos números divulgados para a GA, eles não repercutem, não refletem, na verdade, a atual situação do mercado. Porque o mercado, esse excesso de chuva agora, é no momento que as cápsulas, os capulhos, enfim, a maçã do algodão, como se queira falar, eles estão abertos, a pluma já está ficando exposta ao clima, e esse excesso de chuva tende a prejudicar não só a qualidade, como também atrasar a colheita. Então, nos Estados Unidos, basicamente é isso, a gente sabe que tem uma safra que já é apertada, os estoques são apertados, e as condições das lavouras podem piorar bastante. Somando a isso, a gente pode seguir pelo lado da oferta também e ir lá para a Índia, o maior produtor mundial de algodão e o terceiro maior exportador mundial de algodão. O que acontece lá? Teve um ciclone que atingiu várias regiões de produção e também por lá as condições das lavouras podem ser piores, o que leva, a Índia também é um grande consumidor, existe uma tendência de que a oferta indiana ela fique mais concentrado para o seu país, para as indústrias locais, do que para a exportação. Então, Estados Unidos, um grande exportador com menos oferta, Índia, o terceiro maior importador com menos oferta, e a gente pode colocar nessa conta aí também a questão brasileira, o segundo maior exportador, com uma redução na sua oferta de 645 mil toneladas. Pelo lado da oferta, ainda na demanda, tem a questão chinesa de compras bastante agressivas. Tem uma província chinesa, agora me foge o nome, mas que ela sofreu sanções por denúncias de trabalho escravo, e não vai produzir esse ano, não vai oferecer excedente dessa região. Então, a tendência é que a China precise comprar mais algodão no mercado internacional. Então, a gente tem uma situação dos grandes exportadores com menor oferta e os grandes fornecedores, né, com oferta com menor disponibilidade, e a China, que é o grande comprador, precisando comprar mais. Então, basicamente, esse é o cenário fundamental que vem sustentando esses ganhos bastante expressivos na Bolsa de Nova York. Tá certo, Elcio. Bom, e esse cenário com o dólar aí em torno de 5,50, Nova York atingindo os maiores patamares em quase uma década e superando 110, hoje já estava operando acima de 114 centavos de dólar por libra-peso, preço recorde no Brasil. O resultado disso é que o produtor deve plantar mais na próxima temporada, né, Elcio? Até para a gente mostrar melhor essa situação, nessa semana, a Safras divulgou uma nova estimativa de área de produção e eu vou compartilhar aqui. Enquanto isso, o Elcio pode ir explicando o impacto desses melhores preços sobre a produção, sobre a área a ser plantada e a produção no Brasil, Elcio. Claro, Dylan, dando um novo ânimo, né, ao produtor, ao cotonicultor brasileiro. O que a gente tinha, a gente fez um primeiro levantamento lá em julho, e lá a gente viu o produtor com a tendência de reduzir a área plantada. Via-se ou falava-se numa queda de 5,5% da área plantada, uma queda pelo segundo ano consecutivo. Por que isso acontecia? Porque soja e milho tinham rentabilidades muito superiores ao do algodão. O que aconteceu de lá para cá? Tudo bem, soja e milho continuam com rentabilidades bastante elevadas, mas o algodão ganhou muito, deixou de ser o menos competitivo, a menor rentabilidade entre essas três culturas que disputam áreas, sempre lembrando, soja disputa a área com algodão na primeira safra, o milho disputa na segunda safra, e o que a gente tinha era que, naquele momento, o algodão estava trazendo rentabilidades menores. Os números atuais, se a gente tomar como referência o mercado do grande produtor de algodão, que é o Mato Grosso, se a gente comparar o custo de produção à receita, atualmente a receita de algodão supera o custo, se fosse negociado aos preços atuais, supera o custo de produção em 63%, aí somando pluma e caroço, né, os dois produtos comercializados. Se a gente comparar, a soja está 43%, na verdade, e o milho 39%. Então, a rentabilidade atual do algodão ela tem atraído muito os produtores
novamente, tem estimulado muito. Ainda é uma situação que pode ser alterada. É bom lembrar que o algodão se planta no final do ano, deste ano, início do ano que vem, mas os números, conforme está aí na planilha, a gente trabalha com a possibilidade de uma elevação de 11,8% da área plantada. Basicamente, em função disso, a gente tem rentabilidade maior. Além disso, a gente pode colocar uma situação que, ao contrário do ano passado, o plantio da soja deve acontecer dentro de uma normalidade. Isso significa que a colheita também vai vir dentro da normalidade e vai abrir possibilidade do plantio da safrinha de algodão, que é onde tem crescido mais a produção, especialmente no Mato Grosso, que a safrinha seja plantada dentro da sua janela ótima. Isso é bom em termos de plantio e também pode melhorar a questão até da produtividade das lavouras. Então, basicamente, essa situação mais favorável de preço já vem repercutindo no ânimo do produtor, que deve, o ano que vem, elevar a sua área plantada. Bom, só para completar, então, Elcio, em relação à área, a Safras está projetando agora um aumento de 11,8%, com uma área total de 1.535.000 hectares. Para a produção, com clima favorável, claro que ainda depende de muitas situações, e apostando num aumento de 3,35% na produtividade, a área poderá crescer a produção poderá crescer 15,5%, totalizando 2.750.000 toneladas de pluma. Elcio, então, com esse quadro aí de preços favorável, também uma expectativa favorável em relação à safra e à área, o que a gente pode esperar daqui para frente? Nova York vai se manter nesses níveis, o mercado interno vai conseguir sustentar esses preços recordes? O que a gente pode apostar para os próximos dias? Eu sei que é difícil, porque é um mercado que é bastante dinâmico e ninguém esperava uma alta tão acentuada, mas o que a gente pode projetar? Eu acho que a gente pode fazer algumas projeções, mas antes de tudo, alertar que esse preço é excepcional, é um preço para ser aproveitado, para ser negociado, para ser travado safra futura, porque as condições elas estão favoráveis, tanto do câmbio quanto de Nova York. E como tu falou, a gente tem uma situação que é instável. O que a gente tem visto de Nova York? Nas últimas 2 sessões, o mercado chegou a testar um patamar muito próximo de 1,15, $1,15 por libra-peso, e não manteve essa sustentação. Ao que parece, o mercado pode estar caminhando para uma exaustão nesse movimento de alta. O que faria com que o mercado mudasse novamente um patamar? Ele bateu nessa linha de resistência e não conseguiu. As máximas foram esses patamares, mas a gente teve já na sessão de ontem, por exemplo, chegou até a operar no campo negativo. Hoje, na sessão dessa sexta-feira, chegou a operar até 3% e agora encolheu os ganhos novamente. Então, o mercado pode estar chegando perto de uma exaustão. O que poderia dar um novo estímulo, um novo pulo a romper essa patamar de 1,15, seria a confirmação ou até piora dos fundamentos que estão ditando essa alta. Porque a gente costuma dizer no mercado que o mercado compra no fato e acaba realizando, compra no boato, perdão, e acaba realizando no fato. Se esse boato, entre aspas, que nós temos, que na verdade são fatores que são colocados mesmo, se essa questão de produtividade norte-americana ela for confirmada nos próximos números, outras situações, mesmo na questão da Índia, que a gente falou, também se confirme nos próximos relatórios do USDA, semana que vem tem um relatório desse. Então, se esses fatores se confirmarem, o mercado pode buscar mais um ponto. Mas se não vier notícias além dessas que o mercado precificou, a gente pode ter uma estabilização ou até redução dessa tendência de recuperação. No meu sentimento, acho que a gente está muito próximo de uma exaustão desse movimento, o mercado está muito sobrecomprado, e quando os agentes perceberam que esses fundamentos não estão dando mais combustível para a elevação, pode ter alguma acomodação ou também até a realização. Então, esse é o fator principal que vai ditar o comportamento dos preços aqui no Brasil. Outro fator, aquela questão cambial, a gente tem a questão política, institucional no Brasil muito complicado, mas tem também um fator a ser acompanhado de perto e, olhando para os nossos fundamentos, ficar de olho em como vai acontecer, como que vão ocorrer os volumes de exportação. Este ano, o nosso saldo exportável é menor. A gente está exportando menos este ano, o que é normal, mas em termos percentuais do saldo exportável, as exportações neste ano estão mais agressivas do que no ano passado. Isso quer dizer, basicamente, que com o que a gente tem de saldo exportável, o volume que a gente está exportando é mais forte do que do ano passado. Com essa questão de competitividade, da competitividade brasileira melhorando, a gente pode ter uma tendência de
maiores vendas, e isso obrigaria a nossa indústria a comprar mais. Então, eu acho que a situação ainda é de firmeza, a gente tem esses fundamentos, mas, mais uma vez, lembrando que preços como os atuais são preços que têm que ser aproveitados, tanto para a safra atual como para safras futuras. Só confirmando aí o que o Elcio acabou de colocar, Nova York agora, depois de abrir com uma alta de quase 3%, opera no território negativo, perto da estabilidade, posição de dezembro a 111,75, uma leve alta de 0,3% durante toda a manhã. Agora são 11 horas e 20 minutos da sexta, dia 8 de outubro. Durante toda a manhã foi bastante volátil Nova York em relação ao algodão, mercado corrigindo um pouco desse movimento de alta registrado nas últimas sessões. Em relação ao câmbio, o dólar comercial hoje é 5,52 nesse momento, uma leve alta de 0,07%, portanto, essas são as condições. Gostaria de agradecer a presença do Elcio aqui, acho que a gente conseguiu mostrar um bom patamar, um bom cenário sobre o mercado de algodão, esse mercado surpreendente de preços recordes no Brasil. Obrigado, Elcio. Obrigado, Dylan. Bom falar contigo. Um abraço a todos e até a próxima. Tá certo. Eu aproveito, convido a todos que estão assistindo para nos visitar no nosso canal no YouTube, o safras.tv, se inscrever lá, ativar as notificações. A gente tem diariamente comentários sobre o mercado, sobre clima, a gente conversa também com outros representantes das principais cadeias. A nossa grade de programação está lá no nosso site, safras.com.br, e já que você vai visitar o site, eu convido também a pedir uma demonstração e conhecer a nossa plataforma do Safras. Muito obrigado. Eram essas informações sobre o mercado do algodão. Tchau, Elcio. Tchau, tchau.